Pastor, muito boa noite a todos. Agradeço a Casa Serra pela oportunidade de trabalho. Eu trabalhei muito na Casa Serra há tempos atrás e me afastei por algumas questões pessoais, mas eu confesso que, por último, agora eu estou afastado de nervosismo mesmo. Engraçado que quando eu cheguei aqui hoje, recebi um belo de um puxão de orelha mental, digamos assim. Acho que é um bom convite para o trabalho. Hoje nós vamos falar sobre os pobres de espírito. Cristo, nas suas bem-aventuranças, né? E acho interessante a gente lembrar que bem-aventurados são os felizes, né? Como se Cristo dissesse: feliz aquele que. Houve uma passagem em minha vida, duas pessoas da qual eu tive relações bem próximas, né? Uma eu tenho até hoje, mas a outra nem tanto, onde uma olhou para a outra e falou assim: é porque você é pobre de espírito, né? E aquilo criou uma mágoa entre essas duas pessoas que se arrasta até hoje. Quando a Ana me perguntou se eu poderia dar a palestra, ministrar a palestra hoje, um bate-papo, eu estava exatamente contando essa história para uma das pessoas, conversando sobre esse assunto, e eu falei: posso? E vou falar sobre isso, sobre bem-aventurados pobres de espírito. Na verdade, quem são os pobres de espírito? Né? Que Cristo falava: feliz aquele que é pobre de espírito. Embora tenha sido usado naquele momento da conversa de modo bem pejorativo, mas entende-se, e Cristo trouxe essa menção do pobre de espírito, o humilde. Pobres de espírito são os humildes. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar bem. Ser humilde não é ser bobo. Ser humilde não é estar submisso a esse ou aquele, mas compreender qual que é o nosso papel aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Chico, ele falava para nós que nós temos exatamente o que necessitamos para cumprir com nossas provações. Mas em momento algum ele disse: olha, se submeta a isso e não tente melhorar. Não tente melhorar, tente melhorar o tempo todo. Uma vez a minha avó, ela estava com muita dor de cabeça. Eu disse para ela assim: vó, vamos tomar uma Novalgina? Não vamos não, porque no Evangelho está falando que a gente vence pela dor. Falei: vó, mas é a dor que você não consegue mudar. A que você consegue mudar é martírio, é automutilação. E por que sofremos então? Se nós podemos mudar determinadas dores, por que sofremos? Uma vez, em uma palestra também espírita, foi feita essa pergunta a um orador e ele disse: olha, mais de 50% do nosso sofrimento se dá por problemas que nós causamos a nós mesmos nesse processo encarnatório. Quando a gente escuta isso, poxa, se mais de 50% do meu sofrimento é um problema que eu crio para mim mesmo nesse processo encarnatório, é assustador, porque não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem. Se eu estou criando arrastamento para esse processo encarnatório, em mais de 50%, então é mais de 50% do meu tempo que eu perco fazendo mal a alguém, ou fazendo mal a mim mesmo. Né? Porque o sofrimento ele se dá, pelo menos naquilo que a gente estuda na série espírita, por 3 meios. O primeiro é o arrastamento que eu crio agora, para mim mesmo. Aliás, existe uma meritocracia maravilhosa e que não falha, é a meritocracia da lei natural de causa e efeito. Quando a gente vai lá no livro dos Espíritos estudar as leis naturais, e vai lá na lei de causa e efeito, aquela não tem erro. Como diria meu pai, né, meu falecido pai, é batata. Aquela é batata.
Então, o mal que eu crio para mim, eu vou em algum momento ter a oportunidade de resgatá-lo. Só que esse resgate se dá normalmente por meio do sofrimento. Porque aí eu compreendo que eu não posso voltar a fazer aquilo. Sabe o filho que apanha da mãe porque jogou limão no vizinho? Né? Eu aprendi que não podia jogar limão na casa do vizinho. Pô, apanhando. Tal qual a vida nos bate de vez em quando para ensinar que a gente não pode fazer determinadas coisas. E aonde que está a bem-aventurança disso daí? Aonde que eu mostro que eu sou pobre de espírito? Onde que eu mostro que eu sou humilde, resignado diante desse sofrimento? Quando não me revolto. Não é o fato de não fazer nada para mudar, mas de não revoltar-se diante do fato. Poxa, pensemos numa pessoa economicamente pobre, uma pessoa que vem ao mundo para passar por dificuldades financeiras, para compreender que talvez no outro processo encarnatório ela não fez uma boa utilização dos recursos financeiros. Ela veio ao mundo para ser pobre, financeiramente falando? Não. Ela veio ao mundo para compreender que ela precisa fazer um uso melhor do dinheiro. Talvez ela passe dificuldade durante todo o processo encarnatório dela. Talvez. Mas há o que se fazer para melhorar aquela situação. Não é que eu vou me resignar com a situação e vou falar, não, nasci pobre, vou morrer pobre e é isso que vai ser, então não vou fazer nada para melhorar. Não. Eu posso fazer algo para melhorar. E eu posso até mesmo obter melhoras. Agora, a natureza das provas, eu que escolho. Antes do processo encarnatório, nós não escolhemos o que nós vamos padecer. Nós escolhemos a natureza de nossas provas. Se nós teremos essa natureza abrandada ou não, depende de nossas ações. Nós podemos abrandar a natureza de nossas provas por meio da caridade, por exemplo, por meio do trabalho. Nós podemos abrandar. Não estou dizendo que nós seremos perdoados, até porque Deus não tem esse papel de perdoar ou deixar de perdoar. Quem escolhe as nossas provas somos nós. O perdão é dado de nós através de nós mesmos. Nós purgamos em zonas umbralinas para que tenhamos tempo para raciocinar o que fizemos e o que deixamos de fazer. A zona umbralina existe só para isso. Mas lá acontecem reuniões de maldade, porque as individualidades que lá estão também têm livre-arbítrio. O que tem livre-arbítrio no processo encarnatório não é esse corpo material que está aqui falando, é a individualidade que compõe ele. Essa individualidade ela vai migrar, depois desse processo encarnatório, muito possivelmente para uma zona umbralina também, né? Aliás, foi uma coisa que Chico falou e que acalmou bastante o meu coração, porque antes eu tinha muita dúvida. Poxa, será que depois do meu desencarne eu vou passar pelo umbral? Aí Chico, uma vez, numa fala dele, disse assim: todos passaremos pelo umbral. A moça que está com ele ainda falou assim: não, Chico, todos não, você não vai passar. Ele disse: minha filha, todos passaremos pelo umbral. Aí, pensando que o planeta Terra é uma cidade, né, diante de toda a abóbora estelar, é uma pequena cidade que está localizada exatamente dentro de uma zona umbralina, né, o umbral médio está envolto do planeta Terra inteiro. Então, ainda que eu pense que eu almeje migrar para um lugar melhor, possivelmente, pós-desencarne, eu vou ficar hospedado em algum local dentro dessa zona umbralina. E por que existe umbral, então? Só para isso, pessoal, para que tenhamos tempo de pensar: poxa, por que eu perdi tempo
cobiçando isso, sacaneando aquilo, né? Fazendo uma fuxiquinha. Por que eu simplesmente não fiz nada? Não, porque eu não fiz o bem. Cristo passou por aqui só para isso, para ensinar a gente a fazer o bem. Cristo fazia o bem até quando ele se calava, né? Fica claro isso naquela passagem da mulher adulta, que o pessoal empurra lá, a multidão empurra a mulher adulta na frente de Cristo e fala, foi pego em flagrante adultério. O que Cristo faz? Cala. Como se ele dissesse assim para aquela população. E o que a gente, o que eu, o que vocês têm a ver com a vida dessa mulher? Mas aí o pessoal não está contente, porque eles querem tentar Cristo. Eles não querem. A mulher é só um objeto ali naquela situação. Eles alfinetam de novo. A lei fala que ela tem que morrer pelo apedrejamento. O que o Senhor fala? Então Cristo, com aquela saidinha maravilhosa dele, atira a primeira pedra. Aí o pessoal põe a mão na consciência, porque por mais primitivos que éramos naquela época, e talvez muito de nós estivesse naquela multidão, a gente ainda tinha consciência das coisas. Nós já tínhamos consciência da coisa. Hoje aconteceu uma coisa interessante e balançou as redes sociais. A Sociedade Brasileira de Medicina proíbe determinados medicamentos. Aí eu vejo um monte de gente falando bem, um monte de gente falando mal. Pessoal, era simplesmente defender o seu posicionamento ou se calar. Não atacar o mundo em função disso. Virou uma rede de ataques. Né? E puxar a orelha assim para trás para de ataque na internet. Cheguei aqui hoje caladinho, sem gracinha. Né? A pessoa está aqui nesse palco quando eu puxei a orelha. É simplesmente usar o seu tempo para fazer o bem. Mas ainda é difícil. Por que é difícil ser humilde? Porque nós ainda estamos muito mais enraizados lá no primitivismo do que no mundo que está caminhando para o término das próprias expiações. Ainda para nós é muito mais fácil e prazeroso sermos orgulhosos. Ainda é muito mais fácil sentir que o ataque para um é para mim. Uma vez, falando sobre um crime que eu particularmente acho bárbaro, que é o estupro, um delegado, eu falei, mas eu acho que tinha que acontecer isso, né? Puxando lá, pegando meus obsessores, tudo trazendo para junto de mim, fui lá e dei a sentença. Ele falou assim, o problema, e esse delegado com o qual eu estava conversando, é um grande trabalhador da série espírita, ele falou assim, o problema é que o estupro, entre o estuprador e o estuprado, é um problema entre os dois. Se você vai e pratica isso, passa a você fazer parte desse processo. Cabem a eles se perdoarem e a lei da terra ser cumprida. É complexo essas situações, porque a gente ainda toma muito a dor do outro, porque de algum modo aquilo fere o nosso orgulho, porque fere os nossos valores. E os nossos valores estão ainda fundamentados no nosso orgulho e não na nossa humildade. Os nossos valores, eles têm muito mais ligação com valores materiais do que com a questão do amor propriamente dito. O que Cristo teria sentido naquele momento frente à multidão que queria apedrejar aquela mulher? Bem possível que tenha sido compaixão por todos que estavam ali reunidos. Bem possível que tenha sentido compaixão por nós. No meio de todo aquele processo odioso, ele que já vivenciou isso, né? O
Qualquer um de nós, para chegarmos à cristandade, temos que passar pelo sofrimento. Cristo passou pelo sofrimento. Cristo já foi um de nós, em outras terras. É como o professor que vê o aluno se ferrando, que sabe o que tem que fazer, mas que no máximo ele pode mostrar o caminho. O aluno que tem que traçar. O professor se compadece com aquela situação, sofre junto com o aluno, muitas das vezes. Eu falo que eu já fui professor. Tem vezes que não, tem vezes que a gente fica. Mas a gente fica também porque fere o nosso orgulho. Mas tem aluno que você vê que está sofrendo, não é porque quer sofrer, é porque não consegue ter a ideia da dimensão da coisa. Às vezes ainda não teve o despertar. Deus não está onde que está, Cristo não está onde que está, nos julgando. Quem nos julga somos nós mesmos. E nós já temos discernimento da isso, porque quando a gente vai fazer uma coisa, a gente para e pensa, um segundo, momento colérico, um segundo que você para e pensa, o que eu devo fazer? A informação vem à nossa mente. Nosso anjo guardião, na teoria, não arreda o pé de nós, né? Nosso mentor espiritual, de vez em quando ele afasta, mas ele está sempre ali, até porque o entendimento de tempo e espaço que nós temos não é o mesmo dos espíritos, né? Pode ser que o meu anjo guardião não esteja aqui do meu lado agora, embora eu acredite que deve estar, mas de algum modo ele está ali ligado, né? Pelo menos para puxar a orelha. E eu devo ser uma pessoa que dá muito trabalho para ele. Ser pobre de espírito é reconhecer a sua condição de pequenez diante de Deus. É reconhecer que você está numa situação, como diria aquele filósofo Quartella, né? O Mário Quartella, ele tem uma palestra dele que a pessoa pergunta: você sabe com quem você está falando? E no final ele resume o homem na situação do universo. Ele fala: estou falando com o vice-treco do subtrófico. É a definição que ele dá para a humanidade. Tamanha a nossa pequenez diante do universo. E olha que ele tratou o universo como tudo aquilo que a gente pode conceber materialmente. Agora imagina que além disso ainda existe o universo imaterial, o universo espiritual. Então o que nós seríamos nisso tudo? Mas nós temos que ter a compreensão que nisso tudo nós também somos parte de Deus. E se somos parte de Deus, somos seres perfeitos. Porém, nós fomos feitos completamente ignorantes. E nós temos que aprender diante disso que nós não somos melhores que Deus. Houve um momento da história que foi feito um rompimento entre ciência e religião, e esse rompimento se fez num momento muito importante que tinha que acontecer, porque a religião estava sendo tratada como política e não estava deixando a ciência avançar. Nós estamos chegando no momento em que a filosofia religiosa e a filosofia científica, se é que eu posso tratar a ciência como uma filosofia, né? Mas estamos chegando em um momento em que a ciência e a religião têm que dar as mãos novamente, porque seremos considerados seres puros quando
conseguirmos caminhar até o último grau de elevação planetária em ciência, em religião, quando conseguirmos alinhar a moralidade com o conhecimento científico. Nós temos muito conhecimento científico. O homem conseguiu criar armas de destruição em massa que destrói uma cidade em questão de minutos, usando o mesmo sistema científico que utiliza em equipamentos alocados em hospitais e que destrói, combate o câncer. E isso é a separação entre o caminhar da moral e o caminhar da ciência. Chega um momento em que nós temos que parar e ponderar. Precisamos começar a usar a nossa inteligência não para sermos combatentes, mas combatentes do amor. Houve momentos em que faltava recurso do verbo, recurso da caneta, e partíamos para a matança. Nós já temos inteligência e discernimento suficiente para não deixarmos mais que esses recursos nos faltem. Nós já temos condições intelectuais de sentar e conversar. Antigamente, por muito pouco, se matavam. Houve um momento da minha vida que eu pensava que o mundo estava regredindo. Um livro nada a ver com o Espiritismo, de uma jornalista que se chama Bárbara Tuchman, me mostrou o contrário. Eu não vou conseguir me lembrar o título do livro. Chama Marcha da Insensatez. Traça um parâmetro histórico de Troia até certos momentos atuais. Fala sobre o rompimento belicoso que houve lá nas 12 tribos de Israel e como que surgiu a guerra entre os povos do Oriente Médio, que antes era um povo único. E aí a gente começa a fazer certas análises e compreende que nós estamos caminhando para o amor, por mais que ele ainda nos pareça distante. A sociedade que vive, que habita o mundo hoje, é muito diferente em moralidade da sociedade que habitava o mundo há 2000 anos, quando Cristo caminhou pela terra. É diferente da sociedade que habitava o mundo quando Sócrates caminhou pela terra, que foi um dos missionários da Rússia. É diferente da sociedade que habitava quando nós esfregávamos madeira para tentar produzir fogo. Em parte se dá por movimentos migratórios espirituais que fazem realmente verdadeiras revoluções nesse mundo e que mantém aqui aquilo que consegue continuar evoluindo. O planeta Terra, ele está migrando para uma escola que gradativamente vai deixar de ter a quarta série. Hoje eu não sei o nome que se dá, na minha época era ginásio. Daqui a algum tempo, quem não passar para o ginásio, da quinta série, não vai ter mais quarta série para ser reprovado. Entraremos em verdadeiros movimentos migratórios como houve em Capela. E o que vai nos fazer, o que vai nos manter aqui, são duas potências clássicas do ensino cristão. E entenda, não estou falando do espiritismo, mas do ensino cristão. Humildade e fé. A fé vai nos ajudar a ter visão
para compreender o porquê devemos ter humildade. A fé vai nos mover para a prática do amor e vai nos ajudar a compreender, sem revolta, de o porquê estamos aqui, porquê passamos pelo que passamos, porquê temos os problemas que temos. A humildade, ela não vai nos tornar submissos diante de determinadas situações, mas ela vai nos auxiliar a compreender que há algo maior e que devemos respeitar esse algo maior. Eu disse que nós sofremos por 3 razões. A primeira é pela nossa perda de tempo e o uso abusivo do livre-arbítrio, provocando sofrimento nesse próprio processo encarnatório. A segunda se dá por problemas kármicos que arrastamos, que não conseguimos cumprir em vidas passadas e trouxemos para essa. Mas como que eu faço para saber qual que é o sofrimento? Eu não fico pensando muito nisso não. Mas uma vez, numa palestra do Adão, um outro médico que tem aqui em Brás, eu gosto muito dele, ele disse: olha, pergunta para a sua consciência, eu fiz alguma coisa para merecer isso? Se a tua humildade te permitir lembrar de alguma coisa nessa vida, olha, eu desenvolvi uma doença, sei lá, uma doença venérea, sei lá o que, tumor, pulmão. Aí você começa a pensar: olha, eu tenho uma vida boêmia, eu bebo à vontade, como carne gorda à vontade, fumo demais. Bom, pode ser por isso. Pode ser um processo de arrastamento. Não, eu realmente, olha, eu parei, pensei e não consigo lembrar de nada. Ou então eu já nasci com isso. Bom, então provavelmente seja um arrastamento. E a terceira forma de sofrimento é o martírio. Quem passa por martírio são mártires, né? Joana d'Arc foi um resgate, mas Cristo, que era um espírito puro e que preferiu morrer na cruz, para ensinar-nos a ter humildade diante do sofrimento. Cristo merecia passar por aquilo? Espiritualmente falando, Cristo merecia? Não. Era um espírito puro, não fazia mal a ninguém. Mas veio e nos ensinou a ter humildade diante daquela situação. Ele, em momento algum, levantou a voz contra as pessoas que o julgavam. Em momento algum. Pelo contrário, ainda tratou os seus acusadores com extremo respeito. A consciência dos acusadores, né, como é o caso do próprio Emmanuel, é que os condenou no futuro, né, quando ele passou a ter entendimento do fato. Né. Emmanuel não caminha com sua esposa, que vivia com ele naquela época, em mesmos processos evolutivos desde aquela época. Mas ele poderia escolher? Claro que poderia. Judas poderia ter escolhido outra coisa? Com certeza, tem livre-arbítrio. O uso inadequado que fazemos do nosso livre-arbítrio nos leva ao nosso sofrimento. Então tenhamos, em primeiro lugar, a ciência cristã, ela é simples, porque ela é baseada em bom senso. Então tenhamos o bom senso e entendemos. Olha, existem forças muito maiores que nós. Eu sou o ser com o maior livre-arbítrio colocado na Terra. Eu não sou mais inteligente. Eu sou o ser vivo com o maior livre-arbítrio. Existem seres vivos colocados na Terra, ainda que de formas espirituais, muito mais inteligentes. O que nos diferencia de outros animais é o coeficiente de livre-arbítrio. Eles têm menos que nós e têm mais
mais irracionalidade por causa disso. Mas tal qual nós, eles também têm livre-arbítrio. Então somos, como eles, um pouco mais de livre-arbítrio. O que nos diferencia dos demais animais da terra é a racionalização. É um instinto. Quanto mais instinto, menos livre-arbítrio. Mas nós somos tão animais quanto o cãozinho, né, que está na nossa casa, o gatinho. Aliás, disse, eu acho que foi o Chico, né, que o animal caminha para a condição de homem como o homem caminha no encalço do anjo. Então, possivelmente, o anjo, quando nos olha, sente por nós a mesma compaixão quando nós estamos num estado de erraticidade que nós sentimos pelo nosso animal de estimação. E quando a gente começa a compreender o mundo dessa forma, a gente entende que nós ainda somos muito pequenos para sentirmos soberba em relação a outros. Porque talvez aquele que esteja numa condição pior que a minha nesse processo encarnatório esteja numa condição de muito mais iluminação moral e espiritual do que eu, que estou aqui hoje dando uma palestra. Talvez aquele irmãozinho que está lá na rua pedindo ajuda financeira, pedindo ajuda moral, tem uma condição de iluminação muito maior que a minha. Não vai dar tempo da gente falar muito, mas depois pesquisem sobre uma pessoa lendária, não há registros de sua existência verdadeira, que morava dentro de um barril e não era o Chaves, na Grécia Antiga, e que Alexandre o Grande perguntou a ele morava naquele barril e vivia com nada. Ele tinha uma canequinha para beber água, e uma vez ele viu uma pessoa bebendo água nas mãos e ele falou: a caneca é supérflua, e dispensou a caneca. E ele andava com uma lamparina nas mãos e ele dizia, e ele passou a vida toda procurando alguém que tivesse iluminação. E Alexandre o Grande um dia perguntou a ele o que ele queria. Ficou abismado com sua história e queria dar a ele qualquer coisa que ele quisesse. Ele disse: eu gostaria só que você arredasse. Você está na frente do sol e eu estava aqui tomando sol. Eu só quero a luz do sol. É só isso que eu preciso. Talvez um ser nessas condições, com esse tipo de liberdade mental, tenha muito mais iluminação do que muitos de nós que nos prendemos ao supérfluo. E que muitas das vezes fazemos o supérfluo nossa razão de ser. Essa mensagem ela só pede isso para nós: sejamos humildes, tenhamos entendimento de onde estamos, para que estamos, como fazemos para melhorar, e que não somos tão grandes como realmente acreditamos ser. Como diria Leandro Carnal, ele fala que quem se acha muito, muitas das vezes não é 10% daquilo que realmente acredita ser. Pessoal, muito obrigado. Gratidão.